Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje eu vou falar sobre as leis de Kepler. Então antes de começar, vamos entender um pouquinho sobre o histórico, como que surgiu essas leis de Kepler. Então desde a antiguidade, o homem ele já tem uma curiosidade sobre o universo. Então o homem sempre olhou para as estrelas e tentou entender como que funciona o universo. Então a primeira teoria que surgiu foi a que nós conhecemos como geocentrismo. Então, o modelo geocêntrico considera como a Terra o centro do universo, a Terra como o centro do sistema solar. E essa teoria já é uma teoria bem antiga, mas o primeiro a fazer esse modelo foi Ptolomeu no século II depois de Cristo. Essa teoria, como a Terra como centro do sistema solar, o centro do universo, ela durou por muitos anos, até que no século XVI, Nicolau Copérnico, ele pegou e através de estudos, ele viu que não, na verdade, o Sol era o centro do universo. Então, aí surgiu o modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, então, é o Sol como centro do sistema solar e os planetas eles ficam ao redor do Sol. A princípio, essa teoria ela não foi muito aceita, principalmente para a igreja. A igreja ela tinha um poder muito forte sobre as pessoas e a ideia de que a Terra era o centro do universo era muito favorável para a igreja. Então acabou que essa ideia ela foi combatida e durou bastante tempo. Depois dessa época, vários estudiosos que acreditavam no modelo heliocêntrico, mas também tinham muitos que acreditavam no geocêntrico. Até que no século XVII, Kepler, que é um matemático, ele conseguiu calcular as órbitas dos planetas e aí ele desenvolveu as 3 leis de Kepler. E elas são as leis que nós utilizamos, que é a mais aceita até hoje. Então, está dentro do modelo heliocêntrico. Então, vamos ver agora como que foram as 3 leis de Kepler. Então, a primeira lei de Kepler é conhecida como a lei das órbitas. Nessa lei fala que todo planeta ele gira numa órbita elíptica, então não é uma órbita circular, é uma elipse, estando o Sol em um dos focos dessa elipse. Então aqui nós temos uma órbita elíptica e 2 focos. Um dos focos o Sol vai ficar e essa órbita aqui é onde o planeta ele vai se movimentar. Onde está afastado do Sol é chamado de afélio, então afastado. E perto do Sol, então periélio. Lembrando que hélio é Sol, então perto do Sol e afastado do Sol. Se nós olharmos para a Terra, então nós falamos que perigeu é perto e apogeu é afastado, tá? A segunda lei de Kepler é conhecida como lei das áreas. Então aqui o planeta ele vai ficar em órbita. A área que descreve quando está afastado, que eu vou chamar aqui de área A, e a quando está perto, essa área daqui, essas áreas elas são iguais. Então significa que a velocidade vai ser diferente, porque se essa área é igual a essa daqui e aqui o deslocamento ele é menor, então significa que ele tem que ir mais devagar. E aqui, quando esse deslocamento aqui é maior, para gastar o mesmo tempo, então aqui tem que ser mais rápido. Então a velocidade no afélio ela é menor do que a velocidade no periélio. Uma forma de guardar, é você pensar assim, tá perto do Sol, tá muito quente, então tem que correr, tá? Tá perto do Sol, tá quente, vou correr. Tá afastado do Sol, então eu posso ir mais devagarzinho, certo? É uma forma de guardar. Vamos para a terceira lei de Kepler. Então a terceira lei de Kepler que é conhecida como lei dos períodos. Então aqui na lei dos períodos nós temos o Sol e os planetas ao redor. Cada planeta ele tem uma órbita ao redor do Sol. Quanto maior
for a distância do Sol, maior vai ser essa órbita. O tempo que o planeta demora para dar uma volta inteira em torno do Sol, nós falamos que é o período. Então, o período de um planeta é o tempo necessário para dar uma volta. Então, aqui eu coloquei Mercúrio e a Terra. Mercúrio está mais perto do Sol, então significa que a órbita dele vai ser menor. E a Terra, então, está mais afastada, a órbita, né, o período dele vai ser maior. Então, nós temos essa expressão aqui para calcular o período em relação ao raio. Então, período ao quadrado, aqui eu coloquei de Mercúrio, dividido pelo raio ao cubo de Mercúrio, igual o período ao quadrado da Terra sobre o raio ao cubo da Terra. Isso é igual a uma constante. Lembrando que nós podemos fazer para quaisquer planetas. Aqui eu coloquei Mercúrio e a Terra, mas poderia ser a Terra e Marte, poderia ser a Terra e a Lua, tá? Então, essa aqui é a terceira lei de Kepler. Vamos agora fazer alguns exercícios sobre esse tema. Então, pessoal, vamos fazer 2 exercícios. Então, o primeiro exercício fala assim, é uma questão do Enem. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidão na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do rei Sol. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica na Alemanha. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças ao método aplicado, pode ser testado e generalizada. Então, aí nessa questão do Enem, contou pra gente uma história, né, sobre como que surgiu aí as leis de Kepler e qual das alternativas vocês acham aí que está correta? Letra E, né? Por que que a letra E é a correta? Então, ó, na letra E tá falando que Kepler ele apresentou a teoria científica graças ao método aplicado, pôde ser testada e generalizada. Então, ele como matemático, ele conseguiu então testar e comprovar que a teoria dele estava certa. Então, por isso essa alternativa. A letra A não pode ser porque está falando que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais? Não. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do rei Sol? Não. O heliocentrismo ele estava fora do que acreditava na época, né? Na época acreditava que era o geocentrismo. Copérnico viveu uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades? Não, na verdade, Copérnico foi contra tudo, porque a igreja é ela que assumiu o poder. Então, como ela assumiu o poder, acreditava que era a Terra como o centro do universo. Então, ao contrário do que o Copérnico falou. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha? Não foi isso, né? Então,
a correta é a letra E, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças ao método aplicado, pôde ser testada e generalizada. Então vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão fala assim: a figura representa a órbita elíptica de um cometa em torno do Sol. Com relação aos modelos das velocidades desse cometa nos pontos P e Q, VP e VQ, e aos modelos de acelerações nesses mesmos pontos AP e AQ, pode-se afirmar que... Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, a velocidade. Nós vimos que, segundo a lei de Kepler, fala que no periélio, então a velocidade é maior, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, que VP é maior que VQ. Lembra que eu falei para vocês gravarem aqui? Perto do Sol tá muito quente, então vai mais rápido. Não é realmente isso que acontece, é só uma forma de guardar, certo? Vamos ver agora a aceleração. A aceleração é a velocidade pelo tempo, né? Variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu tenho uma velocidade maior, eu vou ter uma aceleração maior, não é? Então significa que a aceleração em P também vai ser maior do que a aceleração em Q. Então a alternativa correta é a letra E. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!